Olá, meu querido, minha querida, é um prazer estar aqui com você novamente. Hoje nós estamos aqui para fazer uma recapitulação, conversar um pouquinho sobre a lição de número 3, que tem como título O Poder do Jesus Exaltado. Eu espero que você esteja em boas condições, assim como nós estamos. E hoje eu estou aqui maravilhosamente acompanhado pelo Cícero, que já esteve aqui conosco, e pelo Avilson, que são lá da Igreja de Serrania. E a gente vai estar tendo uma conversa aqui sobre esses temas. Não se esqueça que é a lição desse trimestre, é a lição de Efésios, nós estamos já na terceira, e você pode encontrar essa lição aí, seja fazendo a assinatura lá no site da CPB mesmo, ou de graça em vários, com letra pequena, letra grande, seja ouvindo, enfim. Eu espero que você possa estar acompanhando conosco. E claro, tudo que está aqui na lição também está na Bíblia. E como nós estamos falando de Bíblia, para a gente poder começar a estudar a Bíblia, é necessário que o Espírito Santo esteja conosco. Então, se você puder aí na sua casa fechar os seus olhos, faça-o neste momento. E nós que estamos aqui, vou pedir para o Cícero fazer essa oração para a gente poder começar. Vamos lá, se você puder, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso excelentíssimo Pai que estás nos céus, te damos graças por estarmos aqui em boas circunstâncias, para poder ouvir a tua voz e, lógico, aprender um pouquinho mais sobre a tua palavra, sobre a sua vontade. Abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando, coloque a sua mão protetora sobre cada um deles e que a tua paz esteja com cada um de nós. Derrame mais uma vez o teu Santo Espírito. Isso nós nos agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então a lição de hoje começa ainda no capítulo 1, mas um pouquinho mais para o final agora, com os versículos 19 e 20. Então você que está aí com a sua Bíblia, se puder abrir, Efésios 1, 19 e 20, que diz o seguinte: por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Então, versículo 19 e versículo 20. Olha, Cícero, a gente acabou de sair de uma lição que falava de redenção, que falava de amor, como nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus, e agora a gente vai começar a falar de poder. E a gente sabe que poder é uma coisa complicada, né? Parece que o ser humano é uma das coisas que o ser humano nunca se cansa. Ele sempre quer mais e mais e mais e mais poder. O que a gente vai se referir, então, quando a gente vai falar do poder de Jesus? O que Paulo tinha para falar, assim? O que a gente pode introduzir nesse momento? É interessante que Paulo, depois da sua conversão, ele teve um encontro real com Cristo. E a missão dele, o evangelho dele, o anunciar dele é a exaltação de Cristo. É sempre apresentar Cristo para as pessoas, tanto para judeus como para gentios. E nesse contexto aqui de Efésios, o foco principal é mostrar que, através do Espírito Santo, que veio como nosso Consolador, é exaltar a pessoa de Jesus na sua totalidade. E fazendo parte daquilo que Cristo fez através da sua obra, tanto aqui na terra como no céu. E a gente vai ver ao longo da semana, ao longo da lição, que Cristo ressuscitou e temos parte na ressurreição. Né? Cristo exaltou ao seu trono, né? Está à destra do Pai. Sim. E nós vamos ter esse poder de estar lá no céu, né? Desse privilégio de estar lá no céu, contemplando também o trono de Deus. Né? E lógico também, entendendo que Cristo é o Criador e tem domínio sobre todas as coisas, né? Pode todas as coisas e lógico, Ele é quem nos sustenta e que nos guarda aí constantemente todos os dias da nossa vida. Mas, Wilson, olhando com olhos humanos, aparentemente Paulo tinha muito mais poder antes de ser Paulo, não era? Porque antes de ser Paulo, ele mandava os outros para a prisão, ele tinha o poder de tirar vidas, ele tinha homens sob seu comando. E agora, quando ele escreve, como a gente viu lá no primeiro sábado, quando ele escreve essa carta, ele está inclusive preso. Não é meio contradizente isso? Realmente, o que você falou é uma verdade, né? Paulo, antes, ele tinha muito mais poder, mas um poder humano, né? Era um poder que vinha de Deus para ele fazer o que ele fazia. Tanto é que ele não fazia as obras de Deus antes. Sim. Agora, aqui, Lucas, eu acho interessante o verso para memorizar aqui da lição, que ele fala que o Espírito Santo é ele quem comunica conosco, né? Aquilo que vem de Deus.
Porque o Espírito Santo hoje, ele está no lugar de Jesus aqui na Terra. Então ele faz essa comunicação do céu com a Terra. E é por meio do Espírito Santo que nós recebemos as revelações de Deus. Então aqui, a lição diz assim que em contraste com o que os efésios viviam no dia a dia deles, o que o Paulo orou para que acontecesse com os efésios? Paulo orou para que os efésios, sob a tentação de admirar os poderes e divindades da sua cultura, experimentassem, né, por meio do Espírito Santo, a imensidão do poder de Deus que Deus lhes oferecia em Cristo. Então, ou seja, Deus nos oferece um poder muito grande em Cristo, o Cristo ressurreto, como o Cícero disse, que está à direita de Deus Pai hoje, ele nos oferece um poder muito grande. Então, Paulo está querendo fazer o quê? Desviar a atenção dos efésios para aquilo que eles tinham ali na cultura deles, para esse poder que Deus nos oferece por meio de Cristo Jesus. Mas aí vem essa questão, justamente, a gente pega... Desculpe, a partir do versículo 15 aqui, que é justamente esta oração. E basicamente esta oração é uma oração que fala sobre fé, não fala tanto assim sobre poder. Que relação, Cícero, que a gente pode fazer entre fé e poder neste sentido? Existe uma relação bíblica entre fé e poder? Sim, o poder, no caso, seria espiritual, né? A gente receber o dom, né, do Espírito Santo na nossa vida para poder, então, lutar contra os principados e as potestades deste mundo, né? Que infelizmente nós somos atacados constantemente. Mas sim, tem total ligação, né? Mas não é um poder físico, né? Não é esse poder que as pessoas querem, como você citou no início, né? Querem serem mais, que podem tudo, né? As pessoas hoje ouvem muito esses coaches, né? Que dizem que você pode tudo, né? Você pode fazer tudo, você que manda no seu destino. Mas a Bíblia nos diz outras coisas, né? E uma é a fé movida, né? Pelo conhecimento de Cristo, pela sua palavra, né? E entender que nós devemos sim sermos gratos, né, a Deus, a Jesus, por esse bem tão precioso que é apresentado para nós. E aqui, né, principalmente na carta aos Efésios, né? E o interessante é justamente isso. A carta dos Efésios é uma carta que fala muito sobre essa questão da fé, né? Tanto que essa oração que a gente está falando é uma questão de uma oração de fé. E uma das coisas que a gente pode pegar de interessante aqui, que está logo no comecinho aqui, no versículo 15 e 16, mais focado no 16, é justamente quando Paulo fala, né, Efésios 1,16, que diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Aí eu venho mais uma pergunta, então, Avilson. Oração e fé tem ligação? Tem ligação. A fé, ela move Deus a usar o seu poder em nosso favor. A fé, ela faz isso. Mas Deus não conhece tudo? Por que ele tem que esperar eu orar para fazer as coisas? Ele não pode simplesmente fazer de antemão? Realmente Deus sabe todas as coisas, mas nós, criaturas, nós vamos em busca de Deus. É claro que Deus, como Criador e como Salvador, ele está sempre em busca dos seres humanos. Né? Se você pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai ver um Deus correndo atrás do ser humano para salvar ele. É isso que Deus faz. Mas nós como criaturas, nós buscamos esse Deus, buscamos o poder desse Deus. E nós o fazemos através de quê? Através da fé. Porque, por exemplo, se você não crê numa coisa, você não vai atrás daquilo. Então nós vamos até Deus porque nós cremos no poder de Deus que pode agir em nosso favor. E a Bíblia traz algumas histórias interessantes de oração. Acho que talvez a história mais interessante para a gente seja de Enoque, né? Quando a gente pensa em Enoque, a gente tem essa visão de que talvez a oração seja só um momento que a gente está de joelhos, de mãozinha encostada aqui, né? E de olhinho fechado. Mas a oração, quando a gente pega a história de Enoque, ela vai muito além, né? Enoque, que era um homem de oração, a gente pode pegar, por exemplo, pensar que a própria Bíblia fala, se a gente for lá em Gênesis, no capítulo 5, que Enoque era um homem que andava com Deus, né? Então ele estava em oração constantemente. Né? Então acho que isso é interessante. A oração, querendo ou não, ela acaba renovando a nossa fé, né? Como o Avilson falou. Se a gente não tiver com a mente focada naquilo, a gente acaba focando em outras coisas, né? Desviar a atenção, o foco, né? Paulo também, aqui, lá no livro de Tessalonicenses, ele fala, orai sem cessar. Você não tem que estar de joelho, como se diz, com as mãos assim, o tempo todo. Você precisa trabalhar, comer, dormir, né? Então, mas assim, é o Espírito, né?
Ele está falando no espírito. A gente tem que estar em espírito de oração. E esse estar em espírito de oração é ter essa ligação constante com Deus. E aí que tá, Cícero, por que a presença do Espírito é tão importante, então, quando a gente fala de oração? A gente não consegue se comunicar diretamente com Deus? O que acontece? Por que o Espírito Santo tem que estar presente? O Espírito Santo tem um papel importante, né, na nossa vida, porque é aquele que nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Ele precisa trabalhar no nosso coração para nos mostrar o quão somos dependentes de Deus e de Jesus. Há uma frase muito conhecida no cristianismo que o poder da oração está em quem ouve, não está em quem ora. Né? O poder está em Deus, não na gente, né? Mas é o mover, né? É o mover, movendo o braço de Deus, né? A oração move o braço de Deus para poder ouvir os seus seres criados aqui na Terra, então para poder intervir, né, nas diversas maneiras. Mas o Espírito Santo tem esse papel de poder ajudar, de poder auxiliar, de poder consolar, de poder mostrar, né, de poder clarear, né, esses itens e, lógico, nos elevar, né, ao Criador de todas as coisas, que é o nosso Deus. Isso é interessantíssimo. E aí, a gente entrando nessa questão do Espírito Santo, a gente pode avançar para os versos 17 e 19, aí do próprio Efésios, e especialmente quando a gente pega o 18, ele fala assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Então, o Espírito Santo, ele vai iluminar os olhos do vosso coração. O que é isso? O meu coração não tem olho biologicamente falando. O que Paulo estava querendo falar aqui, Wilson, quando ele trouxe esse verso? Paulo, ele está chamando a nossa atenção aqui para que o Espírito Santo ele vai iluminar os nossos corações, né? O nosso entendimento. Porque, você vê, nós não vamos conseguir hoje, por exemplo, você pegar um texto bíblico e você compreender ele totalmente sem a ação do Espírito Santo. A gente acabou de sair, por exemplo, uma lição de Apocalipse. Não é difícil. Não é fácil, difícil, né, de compreender. Então, quem que vai trazer essa clareza para a gente? Quem que vai ajudar a gente a compreender o que Deus quer transmitir para a gente por meio da palavra dele? É o Espírito Santo. Porque hoje o Espírito Santo, o trabalho dele é de nos ajudar a compreender aquilo que Deus quer nos ensinar por meio da sua palavra. Tanto é que ele é o nosso consolador, ele que ilumina a nossa mente, o nosso coração, para nós compreendermos as grandezas, como Paulo diz aqui, as grandezas das coisas de Deus. Então, sem o Espírito Santo, nós não vamos compreender essas coisas. Né? Talvez coisas superficiais, assim, você pode até entender. As que são mais literais, né? Mais literais, mais superficiais. Mas quando você tem que aprofundar num estudo profundo da Bíblia, né, o Espírito Santo nos traz esse entendimento. Tem coisas que a gente não vai nunca compreender sozinho. Porque tem coisas na palavra de Deus que são difíceis de você compreender. E é com essa iluminação do Espírito Santo, esse trabalho que ele faz na nossa mente, nos nossos corações, é que vai nos ajudar a compreender as coisas de Deus. Ô Lucas, a gente estava conversando ali nos bastidores, né, eu aviso, que o discernimento é um dom do Espírito Santo. Né? Então a gente precisa buscar esse presente a cada dia, a cada momento, né, para poder entender os planos de Deus e para poder passar essas maravilhas para as pessoas que talvez estejam com os olhos ofuscados, né, precisando de colírio, né, colírio de Jesus, né, entendeu? Então a gente precisa desse presente, desse discernimento dado pelo Espírito Santo. E o interessante, Cícero, é que quando o Paulo está falando isso aqui, ele está falando de uma iluminação, ou seja, de que Deus, né, o Espírito Santo nesse caso, que também é Deus, ele iluminasse a nossa vida para que a gente entendesse o chamado, para as coisas que nós somos chamados. É claro que ele está falando para Efésios aqui, mas que chamado é esse? Esse chamado também se estende até a gente? Sim. Na época, né, havia muita filosofia, né, muita cultura pagã na época da carta aos inclusive Efésios, a gente né? viu no primeiro sábado que os Efésios eram a grande... a carta-chave, né, o cartão postal, aquilo que era mais chamativo em Éfeso, era justamente o templo da deusa Ártemis ou Diana, né? A gente estava falando, eu havia conversando lá fora, né, sobre isso. Então, essa cultura, ela ofuscava a vida dos crentes em Efésios, né? Não só os Efésios, mas a gente pega ali os Colossenses, né, os Filipenses, os
pessoal de Filemon, né? Então, são regiões que eram ofuscadas por essas filosofias. E Paulo, então, vem trazer, né, o evangelho eterno, o evangelho de Cristo, e, juntamente através do Espírito Santo, clarear para essas pessoas que, olha, a gente precisa olhar unicamente para Cristo, que é o nosso Salvador. E hoje não é diferente. Hoje a gente é bombardeado por grandes teorias, por várias filosofias, né? Por várias frentes progressistas, enfim, né? E constantemente surge algo novo. Então, a gente tem que focalizar, sim, unicamente em Cristo Jesus e, lógico, com o auxílio do Espírito Santo. Então, é muito válido nos nossos dias hoje, né? Nos dias atuais. Sim, é extremamente interessante. Então a gente vê esse chamado e aqui ele também vem falar de um prêmio, né? Quando a gente pega esses versículos aqui, ele fala aqui no versículo 18, ainda no finalzinho do versículo 18, que ele diz assim: qual a riqueza da glória da sua herança? Eu brinquei no primeiro sábado, a primeira lição, quando nós estávamos gravando, que eu geralmente eu sempre falo amigos, amigas, mas eu falei de herdeiros. Tudo bom, meus herdeiros? O que é esse herdeiro? Herdeiro de quê aqui, Wilson? Vou ganhar um prêmio, uma herança, é isso? Vou ficar rico? O que é? É muito mais do que riqueza, né? Essa herança é uma herança que nós vamos receber do próprio Cristo, né? Na eternidade. Né? Então, assim, esse prêmio, Paulo fala nas cartas dele sobre o prêmio, né? Corro para a soberana vocação, receber prêmio. Paulo fala, ele ilustra muito com coisas da época, né? Porque lá tinha aqueles estádios onde as pessoas corriam e no final recebiam os prêmios, né? Sim. Tipo Olimpíadas hoje, né? Inclusive nasceram lá, né? Nasceram lá naquela época. Então, Paulo fala sobre isso. E essa herança é a herança dos santos, né? Qual que é a grande esperança do cristão? A grande esperança do cristão é a volta de Jesus. Onde nós vamos receber o quê? A eternidade. Né? Então, essa é a grande herança que nós... É uma herança que não vai acabar nunca, né? Às vezes a gente brinca assim, fulano recebeu a herança, derreteu ela em pouco tempo. Já ouviu essa expressão? Já. Fulano recebeu uma grande herança, derreteu em pouco tempo. Essa herança não. Essa ela é eterna, né, Wilson? Ela é eterna. Essa não vai acabar nunca, né? Quer dizer, a vida eterna. É para isso que nós vivemos o cristianismo. Né? A nossa esperança, a nossa grande esperança é receber essa herança que é a vida eterna. Sim. Acho que é o grande objetivo de todos, né? Todos nós que somos religiosos cremos nessa esperança, né? E o interessante agora, quando a gente pega o versículo 20, é que vai falar justamente sobre isso. Que diz assim, né? Ele fala o 19, que nós já lemos no verso, e o 20 fala dessa glória, desse poder que é exercido em Cristo. Só que Paulo dá uma justificativa interessante aqui. Quando Paulo não conheceu Cristo diretamente, né? Ele não esteve ali, porque quando Paulo entrou para o ministério, ele chegou a conhecer Estevão, que era muito próximo, era um dos últimos discípulos, mas não conheceu Jesus pessoalmente. Mas Paulo com certeza conhecia a história e conheceu os outros discípulos, que viram os milagres, a força que Jesus tinha, tanto fisicamente, ele era uma pessoa forte, até por causa da sua profissão, mas espiritualmente, porque curou pessoas, porque, né, expulsou demônios, fez tudo aquilo. Mas Paulo vem falar de ressurreição, Cícero. Que força que há na morte? Por que a ressurreição de Cristo seria, então, assim, um dos marcos principais do poder de Jesus? Paulo não tinha que ter falado assim, né, quando ele curou o cego, quando ele fez o leproso andar. Por que ele vai falar de ressurreição? O que tem a ver isso? É interessante que quando a gente vai para as cartas, né, de Paulo, e a gente chega lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, lá ele fala que nós, os vivos, os que ficarmos, né, vamos esperar Cristo nas nuvens dos céus e depois seremos arrebatados, né, seremos, né, levantados juntamente com Ele. Então, Paulo acreditava muito na ressurreição de Cristo, né, para então ser salvo quando Cristo voltasse. E ele já esperava a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, naquele dia, naquele momento, né? Naquele momento. E para nós, hoje, e para os efésios na época, também não era diferente. Ele também aguardava, né, a ressurreição. E graças à ressurreição de Cristo, nós temos esse privilégio de sermos ressuscitados. Lógico, aquele que estiver descansando no Senhor. Sim, né? sim. Porque aquele que estiver vivo vai ser transformado, né? Esse corpo corruptivo, né, não conhecerá a morte. Não será a morte, mas vai ser transformado, né, num corpo incorruptível. Então, faz todo sentido
Cristo ressuscitar, nos dando a oportunidade de sermos ressuscitados, se descansarmos no Senhor. E Paulo, então, enfatiza essa questão. Precisamos, sim, acreditarmos nessa ressurreição. Mas essa ressurreição é física. Mas hoje nós devemos ser ressuscitados espiritualmente. Porque Paulo fala que devemos andar em novidade de vida. Né? Sermos transformados a cada momento. A nossa conversão diária, né? A nossa entrega diária. Então, essa, né, é uma das questões sobre a ressurreição que Paulo deixa muito claro aqui. Sermos ressuscitados espiritualmente, andar em novidade de vida. Né? Ô Lucas, se você me permite, Paulo falando aos Coríntios, lá no capítulo 15, depois se alguém quiser, ele falando aos Coríntios, havia ali um grupo de pessoas que não criam na ressurreição. E que até pregavam contra a ressurreição. Então ele fala dois versículos ali no capítulo 15 de 1 Coríntios, interessantíssimo. Ele fala assim, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Né? E no outro versículo diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então você vê, a ressurreição de Jesus é uma crença inegociável na fé cristã. Por quê? Porque suponhamos que nós falamos agora há pouco no prêmio, na herança. Né? Então, quer dizer, nós aguardamos essa herança. Nós aguardamos tomar posse dessa herança, que é a vida eterna. Mas aí eu não creio na ressurreição. E amanhã eu tombo, né, e vou para a sepultura. Quer dizer, acabou tudo para mim, que esperança que eu tenho. Então, por isso que Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A nossa pregação é vã. Nós estamos perdendo tempo. Então, a ressurreição ela é parte importantíssima dentro da fé cristã. E o que eu acho interessante também, nesse contexto, porque Paulo, ele era muito inteligente, mas ele não estava falando só por ele. Ele também tinha inspiração do Espírito Santo. E uma das coisas muito interessantes é que, mesmo, lembra quando a gente falou lá na pré-lição que o Éfeso era uma cidade portuária, muito rica, muito rica. E a gente sabe, até pra gente hoje, e nós, ainda mais 2000 anos depois disso, nós temos acesso a muito mais coisas que os efésios não tinham. E pra gente, o dinheiro resolve, querendo ou não, quase tudo. Se você for pensar, o dinheiro resolve muita coisa. A gente consegue ter uma saúde melhor se você tem mais condições, você consegue ter uma vida mais folgada, você consegue ter um conforto que as pessoas, a maioria, não tem. Mas tem uma coisa que você pode ter o dinheiro do mundo inteiro, que não resolve. Chama morte. Quando você morre, não tem... Eu posso tacar o dinheiro que for no teu túmulo que você não volta. Mas Jesus faz isso. Ele tem este poder, né? Se ele foi capaz de vencer a morte, então eu posso crer num Deus que é assim. E os efésios eram muito conhecidos pela adoração a Diana, aos deuses daquele tempo. E, como você falou, né, os coríntios tinham seus deuses, os romanos tinham seus deuses, mas nenhum desses deuses era capaz de vencer a morte. Isso é interessante, né? Eles faziam várias promessas. Olha, se me der X coisa, eu sacrifico isso, eu faço aquilo. Mas nenhum deles, as pessoas sabiam. Morreu? Morreu. Acabou, não tem como voltar mais. Não tem ressurreição, não tem nada. Morreu. Você não é um Deus, né? Você não tem este poder. E Jesus, ele vem justamente, né? Paulo vem com Jesus para oferecer esse contrário. Fala assim, não, ó, você também é chamado à vida eterna. Basta você crer no sacrifício. E eu acho isso muito bonito desse trecho. E aí vem justamente a questão do versículo 21 aí, né? Continuando, nós estamos lendo né? Começamos lá no 15 tendo essa oração e a gente está quase terminando, que fala assim, acima de todo principado, toda potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, olha só que legal, mas também no vindouro. Né? Então, o que vocês podem pensar assim que Paulo estava falando sobre esta figura de Jesus? Como Cristo estaria aí acima de todos esses poderes aí? O que a gente pode tirar desse trechinho? Vamos pensar assim, Cristo lá em Gênesis, ele participou da criação, né? Né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo participou da criação. Então... na verdade, eles são donos de todas as coisas, né? Do universo inteiro, do planeta Terra, enfim, de todas as criaturas. E sendo dono, você tem poder sobre aquilo que você é dono, né? Sobre a sua propriedade. E nós sabemos que há no nosso mundo principados e potestades, né? Seres demoníacos, enfim, né?
Satanás trabalhando aí em várias frentes. Nós vimos só fazer um comentário, né, para quem não conhece, né? Essa é uma frase que Paulo sempre repete em várias cartas, principados e potestades. O que é isso? São basicamente forças, né? Forças que podem ser, obviamente, aqui ele está se referindo às forças do mal, mas um principado, uma potestade é isso. É um reinado, uma entidade, algo, né? Uma entidade, algo. E veja, não necessariamente significa que tem que ser uma entidade sobrenatural. Pode ser uma pessoa que está azucrinando a sua vida, está causando problema na sua vida, que a gente sabe que, obviamente, está sendo... mesmo que essa pessoa não seja uma pessoa religiosa, mas está sendo usado por Satanás para causar aquele mal, né? Isso é um principado, uma potestade, né? Então, Cristo como Criador, ele tem poder sobre todas as coisas, né? E ele pode, né, sim, repreender aquilo que está fazendo contrário àquilo que ele está falando, né? Então ele tem autoridade sobre isso. E Paulo deixou muito claro no verso aqui 21. Né, Paulo ele reuniu aqui nessa fala dele todo e qualquer poder, né? Porque o poder de Deus ele está acima de todo poder. Ninguém tem mais poder que Deus. Então o poder de Deus ele está acima de todo e qualquer poder, seja de autoridade, de potestade. Então Paulo ele reuniu aqui todos esses poderes que estão abaixo do poder de Deus, né? Ele reuniu nessa linguagem aqui, principados, potestades. Quer dizer, ele quis mostrar para os Efésios o quê? Que o interesse que eles tinham em nomear divindades, poderes, em casos aqui de feitiços, e uma característica de vida religiosa em Éfeso, e entre alguns até hoje não acontece. Então Paulo desejava deixar clara a relação entre Cristo e os poderes. O Jesus exaltado está muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Então quer dizer, ele resumiu, né, que o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, ele está acima de todo e qualquer poder. Acho que Paulo, será que ele pode ter escrevido isso porque, como ele passou 3 anos em Éfeso, ele conhecia a população, ele conhecia os costumes? Será que essa crença nos ajuda até hoje? Porque nós também vivemos uma época, como os Efésios viviam, uma época de muita tentação. E assim, a grande tentação para os Efésios era justamente essa questão de adoração, né? Uma questão bem religiosa. Nós também temos uma tentação religiosa, nós comentamos aqui na primeira lição também sobre a questão do espiritismo, às vezes achar que nós somos mais do que somos, a gente nunca vai morrer, a gente sabe, essas coisas. E também temos as tentações do dia a dia. Podem ser, às vezes, a própria internet, pode ser o dinheiro, pode ser as pessoas. Vocês acham que essa crença em Jesus, ela ajuda a afastar essas tentações? Com certeza, né? Jesus nos ajuda a focalizar somente nele, né? Né? Que é o nosso doador da vida, a vida eterna. E se a gente tirar esse foco, né, essa centralidade dele, a gente vai partir para essas outras questões que você citou muito bem, né? Então, e que esperança a gente vai ter nessas outras questões? A gente vai ter esperança no dinheiro, né, na família, no trabalho, né, nas coisas banais deste mundo? Não. A nossa esperança tem que ser unicamente em Cristo Jesus, né? E eu queria finalizar com vocês, se vocês pudessem comentar o último trecho, que é a última parte dessa oração, porque nosso tempo já está acabando. Mas que são os versículos 22 e 23, que falam o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. É claro que aqui a gente está falando não é literal isso aqui, tá? É um sentido figurado, que Jesus teria colocado todas as coisas debaixo dos pés, em que ele seria o cabeça. E olha só que legal. Deu isso à igreja e ele usa aqui a primeira metáfora que a gente vai ver, porque a gente comentou isso também, são 4, né? O livro de Efésios vai trazer 4 metáforas muito interessantes. E essa, como nós já falamos, é a primeira, em que ele chama a igreja de corpo. O que será que ele quis dizer com isso? Eu deixo esse último comentário com vocês. O que Jesus como cabeça e nós como corpo, o que isso traz pra gente hoje, pensando nesta coisa do poder, pensando na fé? O que a gente pode tirar desses últimos 2 versos? Vai, Wilson. Então, aqui a lição ela fala sobre a sujeição, né? Nós devemos observar aqui que Paulo fala que sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, ou dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Então, quer dizer, a cabeça ela tem que dominar o quê? O corpo, né? Não é o corpo dominar a cabeça domina o corpo. Se Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. Então, a igreja, ela é suprida por Cristo. Todas as necessidades da igreja, elas são supridas por Cristo. E, assim,
essas necessidades espirituais, necessidades temporais, tudo é que o ser humano ele depende de Cristo. Todas essas necessidades elas são supridas por Cristo. Então, Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Né? A igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Então, Paulo fala assim, olha, que Deus ele sujeitou todas as coisas debaixo do pé de Cristo. E aqui vem, é uma expressão universal, inclusive. Paulo ainda ele tinha em mente aqui, falando com os Efésios, né? E aí são poderes cósmicos, espirituais, tudo aquilo que são poderes estão sujeitos sobre os pés de Cristo, né? O nosso guia aqui na parte de quinta-feira, né, cita que Deus deu Cristo vitorioso à igreja, que está tão unida a ele a ponto de ser chamada de seu corpo. Ou seja, a igreja, né, o corpo de Cristo, tem que pensar como Cristo pensa. Se pensar fora, né, vamos ter problema. Então a gente tem que pensar unicamente como Cristo pensou. Né? E também eu vejo uma questão de união, né? Sim. O corpo, ele não trabalha contra o corpo. Inclusive, existe uma doença que é justamente isso, quando o corpo ataca o próprio corpo, que são as doenças chamadas autoimunes. São doenças terríveis. Mas um corpo, digamos assim, não queria usar a palavra forte, mas um corpo que funciona como corretamente, é extremamente unido, né? Ele funciona em conjunto. E o interessante é isso, né, Vilso? Como você falou, o corpo, a cabeça que pensa, e o corpo obedece. E por causa disso, todos funcionam como um reloginho, como engrenagens perfeitamente alinhadas. A fisiologia é completa. Para um mesmo objetivo. Para um mesmo objetivo. Por mais que às vezes a mão não entenda por que ela está se mexendo, a cabeça sabe que ela está se mexendo, por exemplo, para pegar um garfo, para botar na boca, para poder comer, para que todo mundo fique bem. Então, às vezes, eu acho que com Deus é parecido, né? Com Jesus é parecido. Jesus tem um poder imenso, né? Se a gente fosse resumir, acho que a lição, Jesus tem um poder imenso que a gente não consegue compreender, mas ele tem, e ele é digno de tal poder, porque ele ressuscitou, ele provou para todo mundo que é possível, e por causa da sua condição, ele tem esta autoridade sobre não só sobre nós, mas todas as coisas. E nós, se decidirmos ser o seu corpo, como ele mesmo fala lá eu até anotei aqui, Mateus 6,33, se a gente decide buscar primeiro as coisas do céu, o resto a gente não precisa se preocupar, que ele como cabeça vai dar esse jeito pra gente, suprir, né? todas as coisas, né? E aqui nós voltamos aqui a relembrar a oração, né? Que é essa ligação nossa. A ligação do corpo com essa cabeça que é Cristo, essa oração é a constante ligação nossa. É a oração que faz essa constante ligação entre nós e Será que a gente Cristo. podia fazer uma comparação aqui, como se a oração fosse a espécie das veias e das artérias do nosso corpo? Exatamente isso que eu pensei aqui, quando eu ia te falar isso, né? A ligação da cabeça com o corpo é por meio, né, das veias, das ligações que nós temos, né? Mas essa ligação nossa, então, do corpo com Cristo, que é a cabeça, é por meio da oração. É aquilo que nós falamos, orar sem cessar, né? É a nossa ligação, é estarmos ligados com Cristo em todo o tempo, né? Que beleza. Bom, querido, então, acabamos por aqui hoje. Fica sempre aí o nosso convite, na verdade, né? Você que está em casa nos ouvindo, você que está nos assistindo, nós que estamos com a lição aqui, né? Mas você também pode encontrar. Se não quiser fazer assinatura, não tem problema, você encontra gratuita na internet. Você pode estudar conosco os livros de Efésios. Aqui em Alfenas mesmo nós estamos tendo diversas classes bíblicas. Tirando os cultos de sábado de manhã e domingo à noite, tem classe bíblica terça-noite na Itaparica, tem classe bíblica quarta-noite na Central. Ou seja, fica aquela mesma coisa de sempre. Só não estuda, só não vai atrás quem realmente não quer. E aí é uma tristeza, porque perde, né? Se a cabeça... né? Pode um corpo viver sem a cabeça? Não dá, né? Não dá. Então, se a gente que é chamado a ser o corpo não quer estar ligado à cabeça, a gente acaba perdendo todas essas bênçãos que já começam pra gente hoje, né? Avilson, pra gente poder terminar, você faz essa última oração? Faço sim. Grandioso Deus e amado Pai, nós te agradecemos por mais um estudo da Tua Palavra por meio da lição. Rogamos que o Senhor continue sempre nos dando compreensão da Tua Palavra por meio do Teu Santo Espírito e que nós possamos sempre buscar compreensão estudando a Tua Palavra e buscarmos sempre estar ligados com Cristo por meio da oração. Amém. Te rogamos por Jesus essas bênçãos e agradecemos. Amém. Amém.